Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora. No bate-bola de hoje, eu tenho o prazer de receber a querida Maria Ribeiro, que é jornalista, advogada e mentora em marketing de conteúdo. Então, ela vem contar sobre a sua experiência de mais de 21 anos na televisão, como apresentadora e repórter. E, além disso, o caminho para o online, como utilizar a nossa comunicação para destravar frente às câmeras, melhorar as nossas relações. Vale a pena conferir. Vamos juntos nessa? Bom, Maria Ribeiro, nossa, eu estou muito feliz em recebê-la aqui no canal. É uma oportunidade muito grande para quem está aqui nos ouvindo, poder conhecer um pouco mais dessa sua trajetória e do conteúdo incrível que você já vem partilhando nas redes sociais, de acordo com os seus trabalhos e tudo que você tem entregue. Mas hoje eu quero explorar um pouquinho para além disso, ou seja, para além do profissional. Já começo perguntando, né? Quem é Maria Ribeiro para além do currículo? Conta um pouquinho para a gente. Olha só, é uma pergunta bem providencial e eu confesso que até é um pouco difícil da gente se descrever, né? Quem é a Maria Ribeiro? Mas eu acho que a Maria Ribeiro é uma pessoa apaixonada por pessoas, apaixonada pela oportunidade de direcionar, de orientar para que cada um possa servir, amar e transbordar o que está dentro. Então, eu sinto que eu sou muito um instrumento para possibilitar que as pessoas revelem suas essências para além daquilo que é uma casca, que às vezes a gente, no primeiro contato, não tem muita clareza. E eu, ao longo de toda a minha vida, desde pequenininha, sempre alfabetizei antes de ir para a escola, sempre fui uma pessoa que gostava muito de estudar, de descobrir coisa nova, muito dinâmica, comunicativa, naturalmente, sempre muito comunicativa. Então, eu acho que eu sou essa pessoa que é apaixonada por gente e por ver gente brilhando. Acho que é isso. Lindo. Já começou com tudo aqui, Má. Obrigada pela partilha. E aproveito para agradecer também por ter aceito esse convite. Está sendo muito gostoso conhecê-la ainda mais. A gente já veio trocando aqui antes de começar a gravação, então foi muito gostoso já essa troca. Realmente, a comunicação ela sempre esteve ligada na sua trajetória, né? Então, teve experiência na TV, teve toda uma carreira hoje que está voltada mais para o marketing de conteúdo. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi a construção da sua carreira até os dias de hoje. Então, vamos lá. E durante algum tempo, época de escola, ensino médio, eu até cheguei a achar que eu seria uma doutora, estudar medicina, fiz vestibular para medicina, inclusive, fui aprovada em Petrópolis. Mas já antes de fazer o vestibular, num certo momento, eu percebi que eu era apaixonada por fazer televisão, por comunicar. E meu pai, na época, era dono de uma afiliada de uma televisão na minha cidade, e aí eu procurei por ele e disse: papai, eu estou pensando seriamente em me tornar jornalista, fazer comunicação social. Na época nem tinha o curso de jornalismo, era comunicação social e depois você escolhia a habilitação na federal. E aí ele falou: é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Comunicóloga, Maria, tanta coisa que você pode escolher. Tá bom, você quer? Então vai fazer um estágio na TV, nas férias. Eu tinha 17 anos. E aí ele falou: ela vai desistir, porque TV é plantão, não tem folga, final de semana trabalha, porque jornal não para. E assim, a primeira vez que eu fui gravar minha primeira reportagem era um dia de feriado e eu tive que ir para o meio da BR e narrar o que acontecia, o que estava passando, como é que era. E eu fiquei insegura com a minha voz, fiquei um pouco tímida, nervosa, mas na hora que eu voltei, que eu escrevi meu texto, e que eu entreguei o conteúdo, e o jornal foi para o ar e eu me vi, eu falei: é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí eu terminei o estágio e disse para ele: realmente eu quero sim fazer comunicação. E aí saí de Montes Claros, estudei em Belo Horizonte, formei durante 4 anos, eu sempre fiz estágio em produtores de vídeo, fiz na TV da faculdade, sempre escrevendo e sempre como repórter ou como apresentadora, eu sempre gostei desse dinamismo, assim, de poder contar histórias ao ouvir as pessoas. E aí trabalhei muitos anos na TV Cultura, depois eu fui para a Globo, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar na Globo Minas. Digamos que eu consegui conquistar aquilo que todas as pessoas que fazem jornalismo, que sonham em fazer TV, gostariam, que é trabalhar na Globo, que é uma emissora com padrão de qualidade, com possibilidade de aparições nacionais e internacionais. Mas, ao longo dessa minha carreira como produtora, como repórter, como editora-chefe de jornais, durante muito tempo, eu apresentava o jornal e, às vezes, a gente sabe que jornal é sensacionalismo, né? Se a gente espremer assim, é muita tragédia, muita notícia triste, porque, segundo os diretores, é isso que vende, é isso que a população precisa,
E eu sempre defendi o contrário. Eu achei que a TV tinha que ser pública, que tinha que incentivar a cultura, que tinha que abrir oportunidade para coisas do bem. Mas eu, ao longo da minha carreira, acabei sendo vencida por isso, assim. Porque eu percebi que isso não ia mudar, tanto é que já tem alguns anos que eu deixei a TV e as coisas continuam do mesmo jeito. E eu tinha um ritual que, quando eu terminava de apresentar o jornal ou de fazer uma aparição como repórter ao vivo, no telejornal que eu não apresentava, eu descia para o camarim e, quando eu estava tirando a maquiagem, eu meio que fazia uma meditação do tipo que eu esquecia as notícias que eu tinha dado naquela condição. E aí voltava para casa, tudo bem, vida que segue, não pensava naquilo mais, estava tudo bem. Mas eu acho que a maturidade foi chegando e, durante algum tempo, a clara decisão de olhar e observar e falar, eu só vou noticiar, mostrar, pôr luz aqui, mas eu não consigo resolver esse problema. Começou a me incomodar. Voltar para casa e eu sentia que eu estava carregada, comecei a ficar triste. Falei, pô, eu não quero ficar falando sobre isso. E a internet já começava a aparecer como uma possibilidade, já tinha gente trabalhando com um canal no YouTube, e eu, apaixonada pelo francês, assim, meio insegura o que eu faço, o que eu não faço, mas decidi pedir demissão, vivi esse meu ano sabático na Europa, aprendi meu francês, aprimorei meu inglês, e quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei com o meu marido, né, que na época era o meu namorado, virou meu namorado, e ele meio que me apresentou o Érico Rocha e essa possibilidade de ser uma criadora de conteúdo, de ser alguém capaz de transformar a vida das pessoas por algo que eu fazia de maneira tão natural, né? Aquilo que me deixava com brilho nos olhos, de poder olhar alguém e ver a pessoa mostrando o melhor, dando visibilidade, mais pessoas ser vista pelo mundo. E aí nasceu o método que é hoje a minha paixão, esse método que ajuda as pessoas a trabalharem o autoconhecimento para atingirem a autotransformação, porque eu só acredito em mudança daquela que é a mudança que eu faço comigo mesmo, porque é o meu mudar, que é como se fosse a pedrinha no lago, né? Eu mudo e o entorno à minha volta muda pela inspiração e pela receptividade do que eu entrego. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Amor. Colocou de uma forma simples algo que é complexo, né? Conseguiu traduzir aqui, resumir bem toda uma trajetória e que não deve ter sido fácil, né? Tomar a decisão de largar um emprego que era reconhecido, que tinha um renome, que tinha ali toda uma trajetória para seguir esse outro caminho que na época ainda não estava bem claro para você. Você sabia que não queria aquilo, mas ainda não estava tudo muito bem claro. Mas hoje você consegue, e dá para ver em todos os conteúdos que você fala, dá para ver agora, quando você vem partilhando isso, como você gosta disso. E é impressionante, quando nós gostamos daquilo que fazemos, transborda mesmo, dá para sentir, nós conseguimos conectar mais com as pessoas e tocar de verdade, porque aquilo é o que nós somos. Então, não é uma máscara que eu estou colocando para apresentar algo, eu estou falando sobre algo que eu faço, que eu sou. Então, falando dessa transição de carreira que você viveu, como alguém que está assistindo e está nessa, assim, com aquela... Porque a pandemia ela também trouxe essa reflexão para muitas pessoas. Várias pessoas vêm tentando a transição de carreira em função disso, de encontrar o propósito por trás, de perceber que não se identifica tanto naquele trabalho que estava. Então, para quem está passando por algo parecido, o que você diz, segundo a sua experiência, como fazer essa transição? Olha só, até o nome, né, não é legal, transição, aí você pensa aquela coisa técnica, tão burocrática, como é que isso vai se dar de forma prática. A minha sugestão, inclusive, foi a sugestão que eu acatei de uma amiga coach na época. Ela me disse, Maria, ninguém larga o que faz e de uma hora para outra salta para um outro lugar. Não dá para esquecer quem você é, não dá para esquecer o que você fez. Então, a minha sugestão é sempre assim, o dia é longo, tem 24 horas, e certamente você que está nos assistindo, se tiver algum incômodo, que não estiver completamente se sentindo num estado de plenitude, de bem-aventurança e de felicidade, porque eu acho que a gente tem uma única obrigação nessa vida, ser feliz. Então, se você não está feliz, que você olhe à sua volta e perceba que certamente lhe foi dado um talento, um dom que só você tem, que seja um jeito especial por um artesanato, por ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, por ajudar as pessoas a cozinharem melhor, porque às vezes aquilo que a gente ama fazer é tão óbvio para a gente faz com o pé nas costas, como eu costumo dizer, e a gente não consegue ver grandeza nisso que a gente tem de potencial.
Então, que você faça uma transição leve, que leve em conta que você continue fazendo o que você está, mas passe a dedicar que seja 30 minutos do seu dia para observar que dom, que talento é esse que você tem, porque depois que a internet surgiu e que a gente tem essa possibilidade de que não tem mais barreiras, não interessa onde é que você esteja, você pode se conectar com gente do mundo todo, tem um universo de possibilidades, desde que você queira, que seu coração cante, que seu olho brilhe, certamente é uma caminhada. Então, construa, planeje e passe a dedicar diariamente um tempo para olhar para você, porque é só o processo de autoconhecimento que vai possibilitar que você se transforme, porque eu só acredito na transformação que vem de dentro, né? Não é à toa que os meus pilares, o fundamento daquilo tudo que eu entrego é que você sirva, que você ame, que você transborde. E eu tenho certeza que você tem algo valioso para servir ao mundo e talvez por estar insatisfeita no trabalho, seja por quanto ganha, seja pelo que faz, você não consegue enxergar, porque às vezes a gente fica tão imerso, tão preso no problema, na dificuldade, naquilo que não dá certo, e a gente deixa de olhar para os nossos pontos fortes, pelos motivos pelos quais a gente costuma ser elogiado. Quantas pessoas você já não ajudou a transformar? Qualquer motivo. Se você tiver em qualquer circunstância um passo na frente de alguém, é mais do que suficiente para que você utilize a sua experiência de vida para inspirar outras pessoas. Então, dedique um tempo para olhar para isso, para te olhar, para observar pelos motivos que você consegue receber elogios no seu dia a dia, os motivos pelos quais a sua família, o seu marido, os seus filhos costumam te acionar, pode ter um ouro aí. E aí olha para ele, olha para esse diamante, vai cuidando dele, e sem criar... Eu não sou aquela que defende, tipo, joga o chapéu do outro lado do muro e vê de qual que é. Eu acho que chega uma fase da nossa vida que a gente tem mais responsabilidade. E aí, nesse caso, autorresponsabilidade. Eu não estou feliz, então o que será que pode me fazer feliz? Começa a tentar descobrir isso, que eu acho que é um primeiro ponto para você construir algo valioso e que eu tenho certeza que o mundo vai te pagar muito bem por isso. Perfeito. Você comentou sobre vários pontos importantes, em especial eu queria destacar a questão do autoconhecimento, que realmente não tem como avançar de uma forma sustentável a longo prazo se nós não estivermos com o olhar para nós mesmos. Porque senão vai chegar uma hora que vai desconectar com a nossa essência, com quem nós somos, vai perder ali e a gente não vai saber nem por onde, o que aconteceu, mas no fim é aquilo, é parar e olhar para dentro. Então, excelente isso que você comentou de primeiro passo, tira um tempinho do dia para analisar, para se analisar e perceber o que eu faço bem, quais são os pontos que as pessoas olham, o que eu faço com tranquilidade não necessariamente é porque é fácil para você, é fácil para mim, é fácil para você que está nos ouvindo, mas assim, não necessariamente é fácil para as outras pessoas, normalmente não é. Então, é realmente isso, é identificar os pontos fortes, porque na nossa trajetória, a nossa cultura é muito voltada para o que eu posso fazer melhor, o que não está correndo bem, um olhar muito para o que não corre bem, as falhas, os desafios maiores, e não olhamos para o que vai bem. E, poxa, tem aqui como você colocou, algo para lapidar e que está aqui, brilhando, gritando, pedindo por um olhar mais direcionado. E é realmente isso, quando a gente consegue identificar isso, as coisas parecem que vão fluindo de forma totalmente diferente e mais leve. Você falou também nessa palavra que para mim tem uma força muito grande, de leveza, de viver o dia a dia, curtindo essa caminhada e não apenas, quando eu alcançar aquilo, quando eu fizer aquilo, eu serei feliz. Não, poxa, o dia a dia tem que ser gostoso, senão qual é o propósito, né? Claro que não é tudo que vai ser gostoso, tem alguns pontos, a gente... Poxa, eu gosto muito de trabalhar com isso, tem alguns pontos que não tanto, será que eu posso delegar para alguém? Será que eu posso... Opa, daí você começa também a repensar algumas coisas. Mas o dia a dia tem que ser prazeroso, né? E você falou muito do autoconhecimento, realmente é a base. Um excelente primeiro passo para quem quer fazer essa transição de forma leve e tranquila que você colocou. Porque realmente é a somatória da nossa vida, né? E essa série aqui do Bate-Bola nasceu por isso. Porque cada pessoa é única em função dessas experiências de vida. E olha só, tudo que você comentou que foi construindo na sua vida tornou Maria Ribeiro como é hoje. Ninguém é igual. Então, é isso que é o maior diferencial. Perfeito. E quando a gente toma essa consciência, né, Ale, de que ninguém é igual... Eu tenho até algumas mentoradas que costumam dizer, ai, Maria, e elas começam a reclamar, falam, nossa, agora estão me copiando. Primeiro estão me chamando de blogueirinha, né? A primeira dor.
vou aparecer, eu vou começar a falar de mim, vão me chamar de blogueirinha. E aí eu digo, se te chamou de blogueirinha, meu amor, você está virando referência. E aí a Tá segunda dando certo. começaram a me copiar, Maria, eu produzi um conteúdo, minha concorrente foi lá e fez igual, eu falo, olha só, se estão te copiando, você está virando referência. Porque às vezes a gente fica tão incomodado quando a gente põe o nosso negócio no mundo, ou pior do que isso, às vezes a gente não põe o nosso negócio no mundo pensando de que ele vai ser copiado. Mas ainda que tentem te copiar, você falou perfeito, Ale, nós somos seres únicos. A não ser que você coloque uma máscara e construa um personagem, não vai existir ninguém igual a você. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, principalmente em comunicação, em vídeo, em marketing de conteúdo, é justamente a nossa vulnerabilidade, a nossa imperfeição que gera mais conexão com o outro. Então, querer parecer perfeito é a pior escolha a se fazer no mundo. E criar um personagem, alguém que não é você, por isso o processo é de autoconhecimento e de transbordo. Porque se você não se conhece, você não tem como deixar transparecer a sua essência, que é justamente aquilo que vai ser magnético e que vai chamar a atenção das pessoas. Verdade. Porque antigamente a gente buscava mostrar muito, e isso ainda está um pouco enraizado, né? Até a própria televisão passava esse, né, de tudo perfeito, o roteiro, a gravação, é tudo. Hoje a gente vê que os vídeos são as pessoas passando aquilo que elas são para ter uma conexão, para ver quem é o profissional por trás. Porque não tem como separar. Poxa, é a Ali, pessoa, a Ali, profissional aqui. Não, é uma pessoa só. Então, quando a gente consegue passar isso no dia a dia, no nosso trabalho também, isso cria uma relação completamente diferente. Não, e a gente percebe, inclusive na televisão, você tocou na história do exemplo, eu fui vendo ao longo, enquanto eu estava na carreira, o quanto a própria TV teve que mudar. Antigamente era todo mundo com o cabelo de um corte definido, tipo de roupa, e aí tinha que ter cuidado com o acessório, porque a notícia era mais importante do que você. Hoje já não é mais bem assim. Se você não consegue passar confiança e credibilidade com aquilo que você está dizendo, você não se sustenta no mercado. E você só vai conseguir passar confiança, ter credibilidade das pessoas e ter esse voto de confiança para que elas deem para você esse voto de confiança na forma de um dinheiro, na forma de comprar alguma coisa, uma prestação de serviço ou escolher o seu produto, é preciso que você seja quem é, né? Quando você mostra que quem eu sou, o mundo tem a possibilidade de te escolher com muito mais firmeza, com muito mais clareza, do que quando você fica tentando criar um modelinho que não se sustenta, que vai te fazer gastar uma energia que no final do dia você se sente esgotado e ao contrário do que a gente está recomendando, né? Não feliz com o seu resultado. Perfeito. E uma das coisas que me ajudou a ver dessa forma foi a Ju Fanzeres, que é o nosso ponto aqui de contato que fez os nossos caminhos terem se cruzado. Ela fala muito disso. Não é o fato de, então agora eu vou me expor e as pessoas vão passar a se importar comigo. Não, ninguém é o umbigo do mundo, mas é o que você pode ajudar na vida das outras pessoas. E negar esse socorro é ruim, né? Porque, poxa, o que eu tenho pode ajudar alguém, o que você tem pode ajudar alguém. Então, por que não ajudar? Quando a gente começa a ver com esse olhar de ajudar as outras pessoas através do nosso trabalho, e aí é uma troca, aí a pessoa vai adquirir o seu produto ou o seu serviço e você entregará esse resultado, essa forma de amenizar, pelo menos, aquela dor que a pessoa está sentindo, seja em qual área for, é uma forma diferente de ver é a blogueirinha no sentido de quer se aparecer, quer se mostrar. Não, não é isso. Eu estou aqui para servir também, para mostrar o meu trabalho que vai ajudar os outros. Então, isso eu não sei como que foi para você essa questão, mas para mim esse clique fez toda a diferença. Tem uma frase que o meu marido diz, e ele repete sempre, ele é artista plástico, então pensa só, né? Ele vive num segmento de estar produzindo coisa esteticamente linda, levando uma mudança para a casa das pessoas na forma de arte. E aí ele fala, é justo que eu seja pago para me divertir. Porque o problema é que até a própria derivação da palavra, né? Trabalho vem de tripalho, não era coisa de instrumento de tortura. E muitas vezes eu escutei, pelo menos da minha geração, que era assim, trabalha em algo que vai te dar dinheiro para que você tenha o dinheiro para, quando você não estiver trabalhando, você ser feliz, viajar, fazer outras coisas. E com essa abertura do digital, hoje a gente pode sim ser pago para se divertir. Hoje a gente pode sim entender que aquilo que é óbvio para mim está tirando o sono de alguém, como você colocou, que a Ju fala muito bem.
E que se eu sou capaz de orientar, de direcionar e de trazer performance para a vida de alguém, sim, eu tenho que cobrar o preço justo por isso. E é minha responsabilidade definir qual é esse preço justo. E tá tudo bem algumas pessoas dizerem não, porque ninguém tem todos os clientes do mundo. E é justo esse posicionamento, essa construção da sua linguagem, a sua comunicação, aquilo que faz parte de, que eu gosto de nomear, né, o seu jardim de conteúdo, que precisa ser fértil, diverso, com estímulos variados, é que vai permitir que você não precise ficar igual aquela cena da pessoa catando borboleta, né, ou pássaro. Você põe um jardim lindo, que é o seu currículo, que é quem você é, que são os seus princípios, que são os seus valores, e aí você passa a atrair o cliente certo. Porque ele chega até o seu perfil, ele sabe quem é você, ele tem um contato com você no canal do YouTube, ele consegue entender o seu tipo de sotaque, o tipo de entonação que você usa, e isso é fundamental para que a decisão seja assertiva, e eu acho até para a gente exterminar aquela coisa de obrigatoriedade, de código de defesa do consumidor, de ficar falando, o risco está nas minhas costas, então eu te dou garantia. Quando a gente tem esse livro aberto de quem a gente sim consegue fazer dinheiro, e é justo que a gente faça dinheiro, se divertindo, achando o processo legal, mesmo que algumas partes não sejam tão gostosinhas de serem feitas. Não vamos também dizer que o digital é lindo, maravilhoso e que tudo é gostosinho. Não! Faz parte de um trabalho você, às vezes, lidar com alguns momentos de coisas que não são tão gostosinhas assim, mas que fazem a diferença para que você cresça no seu mercado. Mas é possível, sim, ser pago para se divertir. Perfeito. Você tocou num ponto agora que é onde eu queria direcionar a próxima pergunta sobre comunicação. Tá? Muito forte no seu trabalho e é um ponto aqui que liga os nossos dois trabalhos. E você tem toda uma experiência para além da comunicação em si, né, de toda a trajetória que já comentou, mas a experiência de perceber o quanto muda quando uma pessoa sabe se posicionar, ela sabe se comunicar e sabe passar a mensagem da forma para atingir o resultado que deseja. Porque muitas vezes há aqui um gap, né, entre o que eu desejo passar e o que a outra pessoa recebe. Então, conta um pouquinho para a gente o que você considera assim fundamental para uma pessoa se comunicar bem. Eu acho que o ponto primordial, a gente volta para a questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer e entender aonde eu me sinto confortável. Eu gosto de dizer que tem um trauma das pessoas que é uma mania de perfeccionismo, né? Tem muita gente que fala, eu não estou pronta, ainda falta isso, ainda falta aquilo, XYZ. Eu só posso melhorar e ajustar aquilo que eu já comecei. Então, o ponto primordial é eu entender que está tudo bem eu não acertar sempre. E que se eu só vou poder melhorar aquilo que eu já comecei, né? Eu tenho que colocar meu carro para andar, né? Perceber como é que eu comunico naturalmente. E aí tem 3 T's que ajudam muito a combater esse perfeccionismo. O primeiro do treino, que eu realmente preciso treinar, exercitar. A gente comunica desde que a gente nasceu e a gente não falava, né? Com choro, a gente comunicava com os nossos pais. Então, comunicação, a gente está comunicando sempre. O problema é que as pessoas ficam achando que tem que ser o que não são, ou parecer ser o que não são. E aí isso gasta energia, provoca um desarranjo, um desalinhamento, que a sua mensagem não vai se conectar com as pessoas. Depois do treino é você testar. Como é que é? A gente tem tantas funcionalidades hoje para nos comunicar, como é que eu me sinto mais confortável? Escrevendo, publicando conteúdos em carrossel, fazendo stories, porque eu posso ser mais natural, aquilo é efêmero, só fica no ar 24 horas, então ali eu posso me testar para entender o que me deixa mais confortável. E o terceiro, que é o tesão, assim, descobrir o que você tem paixão por falar. Como eu disse no início, assim, o que te faz ficar com o olho brilhando, que te faz ficar feliz? Então, pega isso tudo, estabelece um roteiro que leve em conta qual é o tipo de dor que você consegue aliviar, qual é o tipo de desejo que você ajuda a realizar e quais são as dúvidas recorrentes do relacionamento que você já tem com o seu cliente. Porque muitas pessoas já têm um negócio maravilhoso no físico, mas ainda não trouxeram para o digital, e aí ficam tentando entender, buscando cada vez mais fórmula, cada vez mais método, quando, na verdade, a única coisa que você precisa é construir uma narrativa que seja autêntica, que seja você no relacionamento com o seu cliente. Então, a escutativa do cliente é o que vai te ajudar a comunicar melhor. Quando você escuta o seu cliente, ele é seu ouro. Ele vai te dizer o que é que você está ajudando a resolver.
E eu tenho isso de forma muito clara com as minhas mentoradas. As médicas, inclusive, elas falam, Maria, porque elas vêm para a mentoria porque elas querem não mais depender de convênios, não mais ter que ficar dando muitos plantões, querem caminhar para uma vida de mais liberdade. Aí, para isso, precisa aumentar a percepção de valor pelo que fazem, para que possam cobrar mais caro e possam finalmente trabalhar menos. E elas falam, Maria, depois que eu comecei a comunicar, que eu comecei a construir o meu jardim, que eu passei a servir, eu otimizei as minhas consultas, eu atraio os pacientes que já sabem com clareza qual é o tipo de metodologia que eu entrego e qual é o tipo de resultado que eu sou capaz de entregar. Então, não tem mágica, tem sim um exercício de constância, de persistência e de muita resiliência, de entender que tá tudo bem não ficar 100% hoje, mas eu só vou poder estar 100% amanhã se eu fizer hoje, puder observar. Então, eu acho que a comunicação é um exercício de construção. Quando eu vim para o digital, eu tinha muita impostação de voz, eu era quase a apresentadora de televisão. E no perceber, no decorrer, eu fui, quanto mais eu consegui naturalizar a minha comunicação, ser a Maria que está aqui conversando com a Alê, que conversa com o marido, que conversa com a mãe, é essa mesma que tem que vir comunicar aqui, sabe? Não tem que ter palavra difícil, não tem que ficar usando termo científico, porque doutores, né, advogados e médicos costumam gostar de falar umas terminologias que as pessoas não entendem para parecer que tem autoridade. É o contrário. Se a sua linguagem não é entendida, não tem conexão. Porque alguém que não sabe o que você faz não vai comprar de você. Então, eu acho que a comunicação é um exercício que tem que ser diário e que você tem que se permitir ser imperfeito, porque você vai depois vir me dizer, deixar nos comentários aí nesse canal do YouTube da Alê, se você nunca experimentou fazer essa aparição, se funcionou ou não funcionou. Ah, vai ter hater? Vai ter gente que vai criticar? Vai. E na maioria das vezes, esses haters não tem tempo de fazer. Porque quando aponta um dedo para você, ficam outros 4, pelo menos, na direção dessa pessoa. E aí, assim, a primeira coisa que eu sugiro que você observe é a pessoa que está me criticando, ela faz alguma coisa? Ela é um líder que me inspira ou ela está aqui criticando só porque, no fundo, ela não deu conta de ter a coragem que você teve? Essa reflexão final foi excelente, porque a Brené Brown fala muito sobre isso, né? Tá aqui no palco do meu lado? Não tá? Então não tem direito à crítica. Então é isso, porque não quer dizer que é para anular todas as críticas que recebam, não. Também saiba filtrar. Poxa, a pessoa falou de uma forma que não foi boa, isso, mas tem alguma coisa que eu posso crescer com aquele feedback, ainda que tenha sido de uma forma ruim? Opa, ela deu ali uma... Oh, vou pensar nisso ou não? Absorve. Não vale a pena, não deixa isso abalar. Algumas pessoas falaram isso para mim. Nossa, Ali, mas como que você tá aí todo dia dando a cara também? Eu também saí do direito, ou seja, minha formação tem ligação com o direito, sou advogada, mas saí do tradicional e vim para a resolução de conflitos de forma, através do diálogo, do acordo, e vai muito ao encontro do que você falou. Não combinamos, mas olha só, a Má colocou escuta ativa, colocou a comunicação como base, e colocou que somente assim a gente realmente tem uma relação, uma conexão com as pessoas. E o conflito, ele é resultado normalmente de uma falha na comunicação. Quando a gente consegue alinhar bem a comunicação, a gente consegue aos poucos melhorar a questão da situação em si também. Então, você colocou muito bem, é um exercício diário, é uma questão de estar todo dia se observando também o que está funcionando bem, o que eu posso melhorar, como que está fluindo, e não ser tão crítica com nós mesmos, né, Má? Porque essa busca por um perfeccionismo que não existe, ele só puxa para trás. O negócio é realmente fazer, faz com o que tem hoje e vai evoluindo aos poucos. E a verdade é que o nosso senso de autocrítica é que é terrível, porque na maioria das vezes aquilo que a gente imaginou que a gente ia ser criticado, as pessoas não percebem. A gente tem o mal, né? Tem a folha branca aqui, perfeita, linda, mas eu vou ver o pontinho preto ali que ficou. E isso faz com que a gente fique paralisado. Dentro dessa história de crítica e feedback, eu sempre oriento que há uma diferença gritante entre a pessoa que te critica e a pessoa que te dá um feedback. Só pode te dar o feedback alguém que já pisou na água, já experimentou, já fez. Do contrário, não tem essa conversa de crítica construtiva. Não se apegue a isso. E experimenta fazer para depois ver se você não vai colher muito mais o contrário do que você imaginava. É o que eu tenho por experiência de todas as pessoas que passam pelo meu método. É isso, assim, Maria, eu agora as pessoas estão me reconhecendo, eu agora
estou atraindo o cliente certo, agora não tem mais pedido de desconto, agora não tem mais comparação com concorrência. Porque quando a gente diz ao mundo quem a gente se torna incopiável. Ninguém vai conseguir copiar a sua genética, seu DNA. E o seu DNA é composto não só de perfeições, mas de percalços. E esses percalços é que nos fazem ser mais fortes. Olha a pedrinha redondinha do rio. Quanta água precisou bater de um lado para outro, né? Ela precisou se exercitar, ser limada para que ela ficasse redondinha e linda daquele jeito. E assim somos diamantes que precisamos ser lapidados, mas se a gente não permite experienciar coisas novas, a gente vai ficar no mesmo lugar onde a gente estava. Exato. E uma coisa que me ajudou a ter forças lá no início para começar a gravar, me expor e deixar esse medo de lado, deixar no sentido daquele friozinho na barriga, ele existe e é gostoso. A gente estava falando sobre isso antes, né? Isso que nos motiva a conseguir seguir e se desafiar cada vez mais. Mas é focar no objetivo. O meu eu quero partilhar, eu quero ajudar mais pessoas para que elas consigam ter relações mais leves, consigam resolver seus conflitos. Você falou muito disso, né? Minha autorresponsabilidade, o que eu posso fazer para mudar. Então, eu trabalho muito nessa linha também. Então, eu foco nisso. Se ajudar uma pessoa com esse vídeo, já valeu. E assim a gente começa a se surpreender, porque na verdade a gente ajuda muito mais do que as pessoas que vêm para criticar e as coisas que podem dar errado. Então é isso, é se permitir colocar o seu trabalho no mundo para ajudar mais pessoas ainda. Ousar fazer com coragem, né? Como a Brené Brown falou, você citou, e eu acho ela maravilhosa. Ela fala: se não tem o rosto sujo de terra, se não pisou na arena, não vem falar comigo. Não vem falar comigo. Essa opinião não me importa. A gente tem que ter coragem de ser imperfeito. Se você não tem coragem de ser imperfeito, o que vai ser do mundo? Quais são as chances de você se destacar, de você se diferenciar e não precisar ficar nadando nesse mar vermelho aí de concorrência? Como é que você vai descobrir o que você tem de único? Qual que é a sua proposta única de valor que pode fazer diferença na vida de tantas pessoas se você não se permite se doar um pouco por aqui? Porque o termômetro das pessoas que fazem parte da sua audiência e que muitos estão se beneficiando do que você faz, mas nem te dizem isso. Se uma pessoa mudou, como a Ale colocou, que maravilha, eu já tenho motivo para celebrar. E aí está uma coisa importante de se fazer nesse processo de comunicação, de aprimoramento, de se sentir à vontade na frente das câmeras, que é isso, assim. Eu preciso me exercitar, estar disposto, ou como eu falo sempre, assim, não vai ser cometa que aparece de vez em quando, não, tem que ter constância, tem que ser estrela e brilhar todos os dias, porque é só assim que você vai começar a construir um relacionamento. A gente está falando de internet, de mídias sociais, seja plataformas como o YouTube ou outras como Instagram e Facebook. A gente tem que permitir se experimentar nas várias versões da gente mesmo e em várias formas de contar uma mesma história, que é algo que eu demorei um tempo para perceber, mas precisa de repetição, tem gente nova chegando sempre. Então, tá tudo bem você falar mais uma vez aquele mesmo assunto, até no mesmo formato ou num formato diferente. O que não dá é para ficar parado. Perfeito. E essa questão de começar, né? Quem está nos ouvindo e ainda, puxa, eu quero, mas não sei por onde começar, o que você indica para quem deseja falar frente às câmeras, começar a passar o seu trabalho e ajudar mais pessoas ainda? Tem gente que fica muito tenso, que só de pensar em gravar já trava, aí tem gente que fala, nossa, eu sofro branco, eu não lembro nem meu nome, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu acho que a primeira orientação é, conta para o mundo a sua história. Quem é você? Por que você escolheu fazer o que você faz? Até porque não tem como você errar. A sua história foi você que viveu. A forma como você vai construir a narrativa é a sua forma, é o seu jeito de fazer. Então, começa contando para o mundo quem é você e por que você escolheu fazer o que você faz. E começa pelos stories, são só 24 horas, a não ser que você transforme num destaque. São vídeos efêmeros, você vai conseguir ter um termômetro. Se ainda não consegue nem olhar para a câmera, porque tem gente que tem muito pânico mesmo. Experimenta mostrar o seu dia a dia, o seu bastidor, o seu cantinho onde você trabalha e começa a colocar voz, narra primeiro isso antes de aparecer. Vai lá no Reels, que é uma ferramenta valiosa de tanto alcance, dubla alguém, faz uma dancinha, aponta o dedo, faz um conteúdo e deixa o mundo saber quem é você. Porque depois que a gente quebra essa primeira ficha, essa primeira dificuldade de fazer o primeiro vídeo, quando a gente ousa e faz e põe isso para o mundo, a gente colhe tantos benefícios, a gente vê tanta gente elogiando.
E é como se, assim, você fez a sua estreia e tá tudo bem não ter sido perfeita. Observa o que você pode melhorar, mas sem nível de autocrítica. Eu tenho algumas clientes que falam assim, Maria, gravar eu até gravo, mas eu não consigo apostar. Eu já gravei o mesmo vídeo 14 vezes. Falo, posta e sai de perto do telefone, esquece. Passou antes de dar as 24 horas, né? Se você vai começar pelos stories que são efêmeros, ou os shorts, né, que são vídeos pequenos aqui no YouTube, que você permita avaliar depois. Porque se a gente faz, e aí a gente fica olhando, ah, não, mas meu cabelo não ficou legal. É coisa que só a gente vê. Coloca para o mundo e deixa o mundo ser esse termômetro para você. Tem uma outra sugestão que funciona muito bem, cria uns melhores amigos, de repente com algumas amigas, e vá se testando. Ou faz um grupo no WhatsApp de gente que valoriza o que você faz e começa a fazer os vídeos e colocar lá para você sentir esse termômetro. Mas o exercício, gente, é igual dieta, é igual atividade física. É igual aprender a dirigir. No início, a gente vai lá para a escola e aí tem que olhar para o retrovisor. Se for fazer baliza, tem que balançar o braço. Depois, ao longo da jornada, a gente vai automatizando os comandos. Então, comece contando a sua história, é um belo caminho. Vá para os stories, onde só vai ficar algum tempo, e deixa o mundo te olhar e dizer o que achou disso. E não você ficar num senso de autocrítica terrível, sendo sabotador de si mesmo. Que aí isso é muito chato. E coloque no mundo o primeiro vídeo. Não fique esperando o vídeo perfeito. Excelentes as suas sugestões. Eu falo isso do colocar o primeiro também, que você também comentou, porque para mim foi o que saiu um elefante, assim, ó, nas minhas costas. Eu fiquei. Não, eu vou criar um vídeo no YouTube, um canal no YouTube, eu quero partilhar, eu quero ajudar as pessoas, e fiquei. Mas não tá bom o suficiente, gravei, meu amigo editou e não foi pro ar, eu não sei. Aí chegou um momento e falei, quer saber? Foi. Fiz, mandei. E hoje eu olho para ele e falo, ainda bem que eu fiz. Não estava tão bom como eu gostaria? Não, até o de hoje, eu quero crescer muito, eu quero evoluir em vários pontos. Mas eu já consigo olhar eu hoje e eu quando lancei e falo, caraca, olha quanta evolução, olha que coragem, olha que tudo. E a gente tem que saber comemorar isso. Não ficar olhando só o que falta e criticando, né? E esse exercício de celebração é fundamental, né? Quando você faz, ainda que não tenha ficado, é um círculo virtuoso que a gente vai construindo. Ainda que não tenha ficado perfeito, eu vou celebrar só porque eu fiz. Exato. E esse parâmetro, né, de você poder olhar a sua evolução, a gente é um ser humano que tem capacidade, o cérebro tem neuroplasticidade. Imagina se a gente, na nossa rotina, começar uma dieta é chato pra caramba, mas a gente começa a ter disciplina e começa a olhar o resultado, começa a perceber o que você colhe disso. Porque eu duvido muito que alguém que vai ousar fazer, depois de nos assistir por aqui, esse vídeo e publicar, que não vá receber um comentário, que não vai receber um direct, ou que alguém não vai comentar que viu esse vídeo depois. E aí você tem lá o seu histórico de perceber a sua evolução, e quando a gente celebra, a gente gera uma energia, porque somos uma usina, precisamos fabricar a nossa própria energia, e gerar essa energia de celebração nos dá mais motivo para a ação. Porque eu sou contra de, tem que ter força de vontade para dar certo. Não, você precisa ter um motivo forte, um porquê, um propósito, porque aí nenhum como te para quando você tem um porquê forte. E esse comprometimento, né, de realmente fazer um pouquinho todo dia. Ou, não quero começar todo dia, mas faço 3 vezes por semana. Mas se comprometa com isso. Quando eu lancei o canal, eu falei, toda terça tem vídeo. Não quero saber, faça chuva, faça sol, não quero saber. E faz 1 ano e pouquinho agora, 1 ano e pouquinho, acho que foi, do primeiro vídeo. Ainda é recente para mim, mas, nossa, eu segui certinho, eu não falei um dia. Por quê? Porque eu coloquei aquilo como prioridade. Então, a gente começa a se colocar como prioridade. Para de ficar se auto-sabotando, para de ficar colocando desculpa. Não, coloca, da mesma forma que respeita uma reunião com outra pessoa, uma outra questão profissional, coloque ali esse momento de gravar o seu vídeo, de publicar, de interagir, mostrar o seu trabalho para o mundo. Não sei como foi para você, Má, nesse ponto assim de produção. Se você não tiver disposto a se comprometer, nem comece. Porque para você ter sucesso na internet, você precisa entender que aqui é um jogo de médio e longo prazo. E se falando de YouTube, então, eu tenho um conteúdo que eu fiz tem muito mais de 1 ano, que chama... Eu tinha uma live que eu chamava Live que é Livro, e eu sempre dividia um livro
eu fazia um resumo daquilo que eu tinha lido. O livro que eu li do Ícaro de Carvalho, né, Como Transformar Palavras em Dinheiro, até hoje tem pessoas consumindo conteúdo e deixando comentário, nossa, que resumo foi esse? E é isso que vai acontecer. Aqui no YouTube não tem conteúdo que fica velho, né? Não tem nada muito datado. Aqui a gente não é jornal. Às vezes você produziu um conteúdo há um ano atrás, você vai ver as pessoas começam a assistir e aquilo gera algum tipo de movimento. Mas tem sim que ter responsabilidade, disciplina, determinação e dedicação, porque senão não flui. Aqui tem que encarar a internet, a rotina de marketing de conteúdo, de estimular o marketing digital no seu negócio, assim como qualquer outra tarefa que você tem no seu dia a dia. Não dá mais para se construir uma marca forte sem posicionamento. A autoridade não é mais aquela de que as pessoas vão te indicar, o médico, dentista, advogado escolhe o lugar onde todas as pessoas na cidade construíram o escritório. Não adianta mais ter um escritório maravilhoso, até porque se a gente for pensar, a medicina hoje, a gente tem telemedicina, o próprio direito, você pode advogar para uma pessoa que esteja em qualquer lugar, quantas audiências estão acontecendo de forma online. Então, se você não é visto, você não é lembrado, não pode ser escolhido e muito menos recomendado. Então, tem que começar a aparecer. Autoridade é resultado? Mas ninguém é uma autoridade quando começa hoje no Instagram e aí eu já vou ser visto como autoridade, que eu tenho um título, que eu sou mestre, que eu sou doutor, isso vai me diferenciar. Não é mais assim que funciona. Eu preciso mostrar para o mundo essa minha autoridade. Então, sim, eu tenho que comunicar e tenho que ter constância e disciplina. Perfeito. E é impressionante como isso, essa disciplina de se comprometer com você mesmo, vai gerar também uma autoridade indireta. Por que eu estou dizendo isso? Depois que eu comecei a produzir conteúdo diariamente no Instagram, foi impressionante. A quantidade de pessoas que veio até mim, eu fico admirando a sua disciplina de todo dia estar fazendo isso, de criatividade de estar produzindo conteúdo. E não era esse meu foco principal, meu foco era o meu conteúdo em si. Mas olha só como um ponto acaba ligando com o outro. E é verdade. Aí eu comecei a olhar para mim e falei, nossa, é verdade, olha quanto tempo eu estou produzindo. E eu não olhava com esse olhar. E eu falei, realmente, olha, vou me parabenizar por isso, por estar conseguindo me comprometer com esse ponto também. Então, uma coisinha vai levando a outra, como você falou, e aí vai te se motivando, aí vem feedback positivo, vem pessoas que falaram, poxa, hoje eu consegui fazer isso que você disse, e eu consegui aquele resultado, e aí pronto, aí tudo começa a fazer mais sentido ainda, faz tudo valer a pena. É um presente, né? Esse relacionamento com as pessoas que fazem parte da sua comunidade, criar um senso de comunidade, um senso de pertencimento, um senso de identificação, porque sim, gente, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Será possível que não vai ter 5, 10, 15, 20 que vão se conectar com a sua verdade? Mas se você não mostra para o mundo a sua verdade, quais seriam as chances de eu e a Ale estarmos juntas agora se não fosse esse mercado digital, se não fosse essa possibilidade, né, de uma mentora em comum? Verdade. Permitir que a gente se encontrasse. Se a minha mensagem não estivesse no mundo, se eu não tivesse um perfil no Instagram, dificilmente a gente estaria junto aqui. Então, não se feche num mundo que é abundante e que é próspero. E se permita, né? Porque quando eu fui falar com a Má, eu falei, ai, será? Mas, poxa, com toda a trajetória, será que ela vai me responder? E foi aí, ó, olha, uma surpresa, ela foi super querida, me respondeu logo, a gente começou a ficar mais próxima ainda, e nem parece que a gente conhece só no online, já tem uma relação aqui muito gostosa. Então é isso, se permita. Vai ganhando intimidade, né? Que são os pilares que eu acho que sustentam qualquer tipo de negócio na internet. Você precisa gerar valor, por isso o jardim de conteúdo é importante. E é importante que você diga ao mundo quem você é, porque se você não diz, outra pessoa vai dizer. E tem que estabelecer um relacionamento de qualidade, de escuta ativa, porque o seu cliente é seu ouro, cada um que chega tem um olhar valioso sobre você mesmo. E aí dá visibilidade para o seu negócio. Tem várias plataformas, tem várias funcionalidades, e aí não dá para alguém que é uma autoridade, que tem um conhecimento, que tem uma formação, ter uma atitude tão egoísta de não dividir isso com o mundo. Que você fique com essa pulga aí para te perturbar, para você pensar. Se você sabe alguma coisa que pode transformar a vida do outro e não divide isso com o mundo, você está criando algo que eu chamo de obesidade mental. Tá enchendo sua mente de conteúdo, às vezes esperando o próximo curso, ou se não o próximo livro que eu vou ler, ou não, agora eu tenho que fazer um processo de coaching, não, agora eu vou ter que procurar um mentor, e aí você nunca está pronto. Comece a dividir sua jornada para que você tenha a possibilidade de ter uma jornada com muito mais alternativas e coisas para você olhar que o mundo te ajuda a ver, coisa que você talvez não tenha percebido, um talento incrível. E um dos pontos que você falou antes, que você começou também com um vídeo falando sobre livro e tudo, então queria aproveitar e fazer esse link, Emma. Qual livro te tocou,
nessa trajetória, assim? Pode ser ligado com a temática que a gente veio falando ou não? Ô, gente, se eu contar para vocês ali que tem uma estante maravilhosa, gigante, me olhando, né? E qual livro mexeu muito com você? Tem tantos livros que mexeram muito comigo. Dentro dessa temática que a gente falou, eu recomendo O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petrie, que fala muito de essência, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu falo. A própria Brené Brown, qualquer um que você quiser escolher, eu acho que vale a pena. Coragem de Ser Imperfeito. É lindo, maravilhoso. E aí, tem esse aqui que eu até nem terminei, mas aí eu vou recomendar. Dar e Receber, do Adam Grant. Que tem tudo a ver com o que eu digo, assim, a gente só vai conseguir ter sucesso se a gente for generoso e tiver influência. Quando você não é generoso e não põe sua mensagem no mundo, a chance são de que você não se diferencia, e aí tem que navegar no Oceano Vermelho cheio de tubarões, porque o Oceano Azul da diferenciação só surge para você na sua frente quando você permite mostrar as suas imperfeições, ser quem você é, e dividir um pouco do que você sabe. Então, assim, eu não sei o que eu vou dividir. Está lendo um livro? Divide com o mundo isso que você está lendo. Descobrir uma certa atividade física, um tipo de alimentação, a gente precisa entender que não é só sobre o nosso negócio, só sobre a nossa carreira, é sobre a gente. As pessoas se conectam com pessoas e nunca é sobre números. Então, abre uma live, só tinha 5 pessoas. Que dia que 5 pessoas param e te olham e prestam atenção no que você está dizendo? Desapega disso, entenda que você está num processo de construção e independente de livro, né, se a gente for pensar sobre isso, assim, eu acho que o mais importante é que a gente se conheça em profundidade. Na perspectiva de autoconhecimento, eu vou recomendar o Líder Supremo, que é a Bíblia, que é Jesus Cristo. Começa, se é para coisa do negócio, vai ler Provérbios, que é maravilhoso. Perfeito, excelentes indicações. Aproveito o gancho só para fazer um paralelo que você comentou de só 5 pessoas. Poxa, realmente, são 5 pessoas prestando atenção em você. Comemore, celebre por isso. E pare de ficar se comparando com os outros, porque hoje o digital ele acaba trazendo isso, né? Nossa, não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantos milhões de visualizações. Tá, mas para e pensa em você, o quanto você está evoluindo nisso. E que seja uma pessoa que se sentiu tocada de alguma forma já faz valer a pena. Cria essa pessoa, faz uma relação boa com ela, para que ela dê ainda mais frutos. Ela vai acabar indicando para mais pessoas, vai divulgar, porque se conectou com você e assim vai criando. E quando é assim, de forma orgânica que a gente fala, né, que é essa relação, essa conexão, mais do que seguidores, são pessoas que viram fãs, entre aspas, pessoas que estão ali com você, que dividem o mesmo propósito, abraçam a causa, e vale muito mais do que simplesmente números. Então, realmente pensar nisso, pensar em olhar essas outras pessoas como inspiração e não comparação. Acho que isso também ajuda bastante nessa trajetória. Comparação só comigo mesmo, porque Exato. só vai valer e só vai ser saudável e só vai me ajudar a crescer se eu estiver comparando a Maria de hoje com a Maria de ontem. Não vai adiantar eu querer me comparar com pessoas que são maiores do que eu ou que talvez tenham até muito mais seguidores do que eu e às vezes nem tenho relacionamento com todos esses seguidores, com toda essa base, para você ter fãs propagadores da sua mensagem, né? Advogados da sua marca, que é o sonho de todo mundo, é que a gente construa uma comunidade forte. Você precisa se relacionar com cada um que chega e se importar em ouvir cada um que chega. Exatamente. E para ficar minha indicação de livro também, eu falo do Desobedeça, do Maurício Benvenuti. Ele fala sobre vários pontos que a gente foi falando aqui, sobre divulgar o trabalho, sobre networking, sobre os 10 passos que ele comenta. Então, fica também essa indicação. Vale a pena refletir sobre essa caminhada e fazer ser gostosa essa caminhada, fazer sentido enquanto nós estamos aqui. Só dentro delícia! Um que eu lembrei agora e que eu acho que para a fase de transição de carreira, se alguém tiver nesse momento aqui, é o Escolha Sua Vida, da Paula Abreu, que realmente foi um divisor de águas. Eu super recomendo que você leia também, que é incrível. Perfeita, ela é muito boa, mas eu ainda não li o livro. Então, fica aqui, já vou anotar também. Obrigada. E eu queria dizer, nossa, que delícia esse bate-papo com você, esse bate-bola, essa troca tão rica. Com certeza vai ajudar muitas pessoas a despertar, a buscar, opa, o que eu posso fazer hoje? Vou escolher do que a gente falou aqui hoje, uma coisinha para começar a colocar em prática e se comprometer com ela. Depois que essa ficar mais natural, aí coloca mais uma. Também não adianta querer de um dia para o outro fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Então,
ponto por ponto, que é uma coisa que eu falo muito por aqui em função da minha trajetória com o tênis, é dia por dia, ponto por ponto, e a gente vai evoluindo muito nessa caminhada. Queria perguntar, se tem alguma outra coisa que você gostaria de partilhar nesse momento final, alguma experiência, alguma coisa que, para finalizar nesse nosso encontro delicioso? Eu quero deixar para as pessoas que estão nos assistindo que pensem que a gente só tem a possibilidade de ser melhor na possibilidade de servir ao outro. Quando eu sirvo alguém, é como se a energia suprema, Deus, o nome que você quiser dar, quando você está a serviço de alguém, ele está com todo o olhar presente para você. Mantenha um estado de atenção plena e de presença com a vida. Seja feliz no hoje, sem ficar criando muito eu tenho que. Comece a ser, porque quando a gente passa a ser, o ter passa a ser uma consequência muito natural, porque quando eu sou quem eu sou, eu sirvo, eu amo, eu transbordo, eu ajo com amor, com paz, com verdade, com não violência, com retidão, que são os valores que norteiam os 5 passos que eu ensino no meu método, que é estudo, empenho, entusiasmo, empoderamento e eficiência como uma construção. A gente está aqui numa jornada, a gente veio nesse mundo para aprender, e se eu passo a entender que eu posso sim ser melhor a cada dia e dedico 5 minutos do meu dia para olhar como ele aconteceu e começo a colocar na agenda as coisas que são realmente importantes, elas começam a acontecer. Porque enquanto a gente fica procrastinando, esperando o momento perfeito, a gente não constrói a cena perfeita. É nossa responsabilidade sermos autorresponsáveis, porque eu só vou vir a ser um ser humano melhor se eu servir no hoje, no presente. Olha que valioso é presente. Até a palavra é linda. A única coisa que a gente tem certeza, é o hoje. Então, faça o seu melhor com o que você pode hoje, para que amanhã você possa fazer melhor ainda e caminhar no sentido da excelência, que eu acho que nunca deve ser um ponto de busca, mas um ponto de construção, que é resultado da sua resiliência, da sua responsabilidade, da sua disciplina, da sua determinação e da sua motivação para agir. Perfeito. Finalizou com tudo. Acho que quem está nos ouvindo vai sair com a cabeça aqui pipocando, com vontade de fazer algo para viver essa vida assim, realmente transbordando, sendo o que é em cada detalhe e focando no agora, como você muito bem colocou, porque agora é o nosso maior presente. Porque o que já passou a gente não consegue mudar, o que está por vir só vai fazer a gente ficar ansioso, claro. Uma coisa é projetar, ter sonhos e fazer planos para seguir, mas não ficar preso nisso, porque senão a gente perde aqui o agora. Obrigada, Má, por toda a sua partilha, por ter, compartilhado tanto da sua vida e tantos ensinamentos que vão, com certeza, ajudar muitas pessoas. Obrigada de coração. Uma sementinha aí, que a gente possa pôr água, nutrir, cheio de amor, porque às vezes a gente até planta a semente, né? Eu vou lá e faço meu primeiro vídeo, que é o que a gente colocou aí no início. Mas aí eu fico me criticando tanto, e aí eu piso na semente e mato aquilo que estava começando a germinar, porque eu não tive a capacidade de entender o quanto aquilo tinha de meu, de único e de especial. Gratidão, eu que agradeço muito, foi uma oportunidade incrível de dividir esse momento com você. Obrigada. E para quem quiser conhecer ainda mais o trabalho da Maria Ribeiro, eu quero dizer, porque eu já estou te chamando de Má, desculpa a intimidade, eu ia falar Má, mas deixa eu colocar o nome completo agora para quem quiser saber mais da Maria Ribeiro, deixo aqui tanto o Instagram quanto aqui na descrição um pouco mais sobre currículo, essa trajetória linda. Então, vão atrás, porque vale a pena. Quando está naquele dia, será que hoje... Vai lá, assiste o conteúdo dela, que vai dar essa motivação para dar continuidade nessa trajetória. E para quem quiser aprofundar ainda mais, tem um método para dar esse passo a passo e seguir, mudar a comunicação nessa trajetória, que é fundamental. A comunicação é a base. Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos, e se chegarem até lá, pode me mandar direct, pode colocar pergunta na minha caixinha. Sim, eu sou uma pessoa acessível, como a Ali contou aí no início, ela me mandou mensagem, e sim, sou eu que respondo a todas as pessoas que chegam. Gratidão. Obrigada, Má, de coração. Obrigada a todos que estão aqui assistindo. Deixe um comentário que a gente vai ter todo o prazer do mundo em ajudar. Se tiver dificuldade, manda para mim, manda para a Má, porque a gente vai... é o que nos motiva a seguir compartilhando aqui. É essa devolutiva de vocês, é a mensagem, é o feedback, é esse carinho. Então, seguimos juntos nessa caminhada. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.